Todos sabemos da importância de planejar. Que nos facilita muito. Promovendo o debate, a análise, a discussão, a articulação e a implementação das melhores estratégias a serem adotadas pelo Ministério Público do Tocantins na década vindoura. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Fórum de Planejamento Estratégico do Ministério Público do Estado do Tocantins. Este fórum é fruto do trabalho da Comissão Permanente de Gestão da Estratégia e tem como propósito elaborar soluções para a formulação estratégica da instituição. Espera-se que os membros do MP consigam propor os objetivos indicados, metas, iniciativas para os próximos 10 anos da instituição, alinhados no que couber à estratégia nacional de modo a alcançar a visão de futuro proposta pelo Colégio de Procuradores de Justiça. E convidamos para fazer uso da palavra a presidente da Comissão Permanente de Gestão da Estratégia, a Subprocuradora-Geral de Justiça, Maria Cotinha Bezerra. Cumprimento aos integrantes do egrégio Colégio de Procuradores de Justiça, na pessoa do seu presidente, o senhor Procurador-Geral, Dr. José Omar de Almeida Júnior, senhor Corregedor-Geral do Ministério Público, Dr. Marco Antônio Alves Bezerra. Cumprimento a todos os colegas que se fazem aqui presentes, na pessoa da vice-presidente da TMP, colega Jaqueline Orofino. Cumprimento o assessor da Comissão de Planejamento Estratégico do Conselho Nacional do Ministério Público, Roberto Itajaí Lopes, nossos cumprimentos. Por derradeiro, gostaria de cumprimentar a todos os servidores que, direto ou indiretamente, colaboraram para a realização desse evento, na pessoa do Marco Conceição, que é o chefe do Departamento de Planejamento e que liderou com muita eficiência e primazia esse evento. Senhores e senhoras, a realização do Fórum de Planejamento Estratégico é uma tarefa de importância singular para o Ministério Público Tocantinense. O Fórum é um ambiente institucional para discussão de objetivos e projetos de longo prazo. A elaboração do planejamento estratégico é uma tarefa que envolverá membros, servidores e a comunidade em uma construção coletiva. O diagnóstico do plano pressupõe a escuta democrática de todos. Este encontro é de extrema relevância para o êxito do planejamento estratégico da nossa instituição, sendo fundamental a participação de todos para que possamos levar adiante a elaboração do planejamento estratégico na área estruturante, mas com mais ênfase na área finalística. Busca-se, com o projeto, desenvolver o sentimento de pertencimento da estratégia do Ministério Público do Tocantins em cada um dos seus membros e servidores. Renunciamos ao conceito das consultorias externas, mais voltadas para a iniciativa privada, e optamos por criar algo que seja próprio do Ministério Público do Tocantins, possibilitando a cada membro participar da sua formulação, trazendo a realidade e os desafios locais. A escolha por esse novo modelo de gestão, concebendo estratégia própria, não significa descurar-se do planejamento estratégico nacional, que foi desenvolvido com a efetiva participação de todas as unidades e membros do Ministério Público brasileiro, cujo relatório final nos foi disponibilizado e o material tem sido e continuará sendo utilizado como nosso referencial.
Falando do CNMP, abro aqui um parêntese para externar nosso profundo agradecimento ao conselheiro Sebastião Caixeta, presidente da Comissão de Planejamento Estratégico daquela entidade, pelo fato de ter disponibilizado toda a estrutura da comissão, nos assessorando através de reuniões de videoconferência e autorizando o deslocamento de um dos seus mais brilhantes integrantes da equipe, que se faz aqui presente, que é o Roberto Itajaí Lopes. Muito obrigada, Itajaí. A Comissão de Planejamento e Gestão Estratégica é responsável por desenvolver, direcionar, monitorar e avaliar as atividades de gestão da estratégia da instituição, apoiando o Procurador-Geral e o Colégio de Procuradores de Justiça. O atual Procurador-Geral implantou mudanças consideráveis na composição da Comissão de Planejamento de Gestão Estratégica, trazendo mais membros, que, ao lado de servidores da área meio e fim, imprimiram um trabalho de excelência, cujo produto será apresentado a partir de hoje aos senhores, encarregados de levá-lo adiante, modificando-o, complementando-o ou moldando-o. A decisão do Dr. José Omar em fortalecer a CPGE e desenvolver estratégias próprias já gerou inúmeros resultados positivos, dentre os quais eu cito o fortalecimento da atuação dos projetos, ampliação exponencial de projetos competindo por prêmios no Conselho Nacional e no Inovare, a exemplo da nossa colega Araína, um projeto da UTI Neonatal de Araguaína, o trabalho de autoavaliação com a Fundação Nacional de Qualidade na busca pelo MEG, que é o Modelo de Excelência em Gestão, a redução dos índices de despesa correntes e com pessoal, o aumento dos investimentos direcionando maior recursos humanos para a atividade fim, a realização de eventos de grande porte para a integração da atividade fim. Este fórum e o futuro congresso estadual a ser realizado em novembro, idealizado pela TMP em parceria com a PGJ, são 2 exemplos. Sem mais delongas, conclamo os colegas a se engajarem nessa missão, que é de planejar o futuro do Ministério Público do Tocantins. Espero que possamos realizar essa tarefa da melhor maneira possível, visando ao engrandecimento do Ministério Público do Tocantins, promovendo o debate, a análise, a discussão, a articulação e a implementação das melhores estratégias a serem adotadas pelo Ministério Público do Tocantins na década vindoura. Que tenhamos todos um ótimo aproveitamento nessa empreitada. Muito obrigada a todos e tenham a todos um bom dia. Com a palavra, o Corregedor-Geral do Ministério Público, Marco Antônio Bezerra. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a toda a administração superior na pessoa do nosso Procurador-Geral, doutor José Omar, e da subprocuradora, doutora Cotinha. Gostaria de cumprimentar também o representante do CNMP, doutor Roberto Itajaí, representando aqui o nosso conselheiro Sebastião Caixeta, como disse a doutora Cotinha, não mediu esforços para a realização do Planejamento Estratégico Nacional e que culminou na realização desse evento, na segunda fase desse evento, talvez a mais importante. Gostaria de cumprimentar a minha equipe da Corregedoria, na pessoa do doutor Pedro Evandro e doutor Benedito Guedes, e os demais membros da Corregedoria, membros auxiliares, que esses dias têm sido muito requisitadas, não por força de qualquer procedimento disciplinar, mas por força da elaboração dos prontuários em função das inúmeras remoções e promoções que se avizinham. Bom, senhores, a gente não deve esquecer nunca que o serviço público, já dizia o Maílson da Nóbrega, precisava, desde a emenda 45, uma sacudida, uma pincelada dos cânones e dos princípios da iniciativa privada, sobretudo na questão da eficiência.
O poder público tem buscado, na visão da iniciativa privada, exatamente isso. E uma das situações é o planejamento estratégico. O serviço público não pode ser um barco à deriva. O serviço público, ele tem que ter um porto de saída e um porto de chegada, uma rota bem definida. E isto é que se impõe o planejamento estratégico, a dar uma rota segura, uma viagem não em mar revolto. Evidentemente que nós vamos encontrar esse mar revolto, mas nós vamos ter os instrumentos adequados para enfrentar essa tempestade. Em busca da eficiência, da excelência do trabalho público. O Ministério Público não poderia ficar à margem dessa mudança. E aí é que o Ministério Público Nacional se propõe a fazer essa mudança, e os Ministérios Públicos Estaduais também. Qual é o papel da Corregedoria? O papel da Corregedoria é um coadjuvante de apoio, de auxílio a esse fim. Evidentemente que nós tivemos sempre dentro do Ministério Público a questão da independência funcional. A independência funcional parecia um óbice intransponível a qualquer ideia de planejamento de equipe, de trabalho, de grupo, de instituição. Mas hoje não. Hoje, os promotores de justiça, os procuradores de justiça, os procuradores da República, enfim, toda a classe do Ministério Público Brasileiro compreendeu que nós temos que estabelecer uma meta, segui-la para encontrar essa eficiência. E a Corregedoria vai auxiliar nesse fim, indicando o caminho, se for o caso, também nas inspeções, não cobrando de uma forma incisiva as metas. Inclusive, certa feita eu comentei, inclusive com o doutor Paulo Alexandre, a questão do promotor fazer o seu planejamento estratégico individual, alinhado com o planejamento estratégico da instituição, que por sua vez se encontra alinhado com o planejamento estratégico do CNMP. De forma que ele tem uma bússola de andamento. E a Corregedoria poderia muito bem trabalhar em relação a isso, do planejamento estratégico individual. Bom, eu gostaria de parabenizar a doutora Cotinha pela excelência do trabalho. Eu disse que a primeira etapa desse planejamento estratégico foi concluída pelos procuradores de justiça, mas esse trabalho foi um pouco fácil. Com o auxílio do Marcos Conceição e do Ricardo, foi muito fácil, foi muito prazeroso esse planejamento estratégico. Também parabenizo o doutor Omar, que soube organizar, juntamente com a doutora Cotinha, esse evento. O que nós fizemos? Nós estabelecemos lá as linhas, diretrizes gerais, muito abstratamente, e isso é muito fácil. É como estabelecer princípio. Agora, dar efetividade a esse princípio através de normas, que tem uma densidade mais forte, é que é o trabalho dos senhores. Como traduzir aquela frase bonita que os procuradores estabeleceram como meta, em planejamento, em estratégia individual, lá na solidão da mesa do gabinete. Como traduzir isso em dar uma efetividade? Talvez esse seja o trabalho mais importante. Daí porque eu desejo a todos os colegas um bom trabalho, e a Corregedoria já está à disposição dos senhores. Muito obrigado. Senhoras e senhores, com a palavra, o Procurador-Geral de Justiça, José Omar de Almeida Júnior. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar tão ilustre e seleta plateia, nas pessoas da nossa colega subprocuradora-geral, doutora Maria Cotinha Bezerra Pereira, da pessoa do Corregedor-Geral, doutor Marco Antônio Alves Bezerra.
Cumprimentar todos os membros dessa instituição, na pessoa da nossa colega Jaqueline Orofino, vice-presidente da Associação Tocantinense do Ministério Público. E quero cumprimentar também o Dr. Roberto Itajaí, que representa aqui nesse evento o conselheiro Caixeta, que gentilmente cedeu o servidor. Ele é tão importante a participação do Dr. Roberto Itajaí, os senhores vão poder perceber isso ao longo desses 3 dias, que chegou um estágio, um momento da vinda ou não dele, que a doutora Cotinha brincava comigo, falou: "Você vai ter que entrar dentro do avião e lá em Brasília falar com o conselheiro para que ele libere o Roberto Itajaí, para que ele venha aqui, porque ele é muito importante na formatação e na conclusão do nosso planejamento estratégico." Por isso, doutor Roberto, recebo os nossos sinceros agradecimentos pela sua presença e por todos os ensinamentos e tudo aquilo que o senhor passou para a equipe do Ministério Público, que esteve lá em Brasília em tantas reuniões. Muito obrigado. Colegas, todos sabemos da importância de planejar. Nós fazemos isso na nossa vida privada e aqueles que planejam mais alcançam um sucesso maior na sua vida privada, em todos os aspectos. Isso não é diferente no serviço público. O planejamento estratégico ao longo dos anos, no serviço público é uma inovação, é moderno. As empresas de economia mista e a atividade privada já o fazem, o planejamento estratégico, há décadas. Mas no serviço público, tanto é moderno e inovador, que nós, do Ministério Público, estamos hoje iniciando a nossa segunda fase. A primeira fase do planejamento estratégico do Ministério Público iniciou-se ainda no ano de 2009. Está encerrando agora, em 2019, decorrido uma década desse trabalho. E nós precisamos fazer esse planejamento para que a gente possa visualizar no futuro a instituição que nós almejamos, em todos os aspectos, no aspecto estrutural, no aspecto de recursos humanos, no aspecto da funcionalidade e do atendimento às demandas sociais, porque são crescentes. A cada dia, o volume de serviço e o volume de demanda daqueles que batem a porta do Ministério Público tem crescido. Ao passo que cresce o serviço, diminui a força de trabalho. E por que isso, a força de trabalho tem diminuído? Por conta das questões orçamentárias financeiras que têm afligido o Brasil, com consequências aqui no estado do Tocantins. Recentemente, nós deixamos de contar com um universo de valorosos promotores, procuradores e servidores da nossa instituição. Esse quadro não foi reposto. Por isso que nós precisamos planejar uma linha de ação para continuar prestando um serviço de excelência, como já vínhamos prestando à sociedade tocantinense, sem um número razoável de membros e servidores. E essa tendência vai continuar com as reformas que estão vindo por aí, a reforma administrativa, que é o próximo passo. A partir de fevereiro, nós não sabemos o que vai vir lá, e temos aí uma fila enorme de membros e servidores que podem passar a inatividade. Queria destacar às senhoras e os senhores o papel das lideranças da instituição, tanto do procurador-geral, da subprocuradora-geral, do colégio de procuradores, que foi muito importante a participação do colégio na formatação. No primeiro passo, para que nós pudéssemos estar aqui hoje nessa manhã, foi fenomenal. Nós nos reunimos fora da sede da Procuradoria, num hotel aqui próximo, passamos lá 2 dias trabalhando, fazendo as linhas gerais, as linhas mestras daquilo que o colégio entende que deva ser trilhado na busca desse planejamento estratégico para os próximos 10 anos. Agora, compete às senhoras e aos senhores promotores de justiça fazerem a sintonia fina, depurarem aquilo lá e esclarecer, fazer um detalhamento maior de como nós vamos caminhar, trilhar pelos próximos anos, com toda essa conjuntura que nós estamos vivendo, para que a gente possa alcançar êxito enquanto instituição essencial ao cidadão tocantinense. Quero agradecer a todos os envolvidos. As senhoras e os senhores não são capazes de imaginar o trabalho que deu chegar até aqui. E esse trabalho foi fenomenal.
Foi um trabalho essencial, foram vários deslocamentos, várias reuniões, Brasil afora. Foi uma equipe grande, liderada pela doutora Maria Cotinha, tendo à frente a nossa equipe do planejamento, os técnicos da nossa instituição. E houve, inclusive, uma redução de custos. Só para os senhores terem uma ideia, antes dessa reunião já houveram outros planejamentos. A instituição cogitou de contratar a mesma empresa que havia prestado essa assessoria ao Conselho Nacional do Ministério Público, e o custo que foi apresentado a nós foi de R$420 mil. Depois de ponderar muito, a administração chegou à conclusão que nós iríamos apostar na Comissão Permanente de Gestão da Estratégia, e que era uma equipe muito bem formada, capacitada. Nós deixamos de fazer essa contratação e a equipe, com todo o seu potencial, com seus integrantes altamente comprometidos com a instituição, e eu quero aqui ressaltar o papel importante dos integrantes da Comissão Permanente de Gestão da Estratégia. Ela é composta pela Subprocuradora-Geral de Justiça, pela chefe de gabinete, pelos promotores assessores, pelos promotores corregedor, coordenador do CESAF, presidente da TMP, diretor-geral, chefe do Departamento de Planejamento, chefe do Recursos Humanos, chefe do Departamento Financeiro, chefe do Cerimonial, chefe da ASCOM, chefe do Departamento da Tecnologia da Informação, Licitação e Controle Externos. Essa é a equipe que fez com que nós chegássemos aqui hoje, para que os senhores promotores e promotoras de justiça, que são, essa estratégia, ela é idealizada para atender a área fim, e de modo que a importância da participação dos senhores, terminando este evento, para que vocês possam lá contribuir nas áreas de vocês, com todo o conhecimento que vocês têm, e ajudar a instituição a firmar esse mapa que nós vamos buscar seguir pelos próximos 10 anos. Colegas, eu creio que é isso que nós temos que registrar nessa manhã. Quero agradecer a presença e a participação de todos, desejar a todos 3 dias de profícuo trabalho em prol da nossa instituição, e ressaltando mais uma vez que a necessidade do esforço das senhoras e dos senhores, levando as suas ideias, levando as suas propostas, para que a gente possa fazer, como eu disse no início, essa sintonia fina e formatar o nosso planejamento estratégico, para que daqui a 10 anos nós possamos estar nos reunindo novamente e falar, puxa vida, valeu a pena aquele esforço, aquela reunião, traçamos um mapa para a nossa instituição e conseguimos alcançar aquilo que foi planejado. Muito obrigado pela presença, obrigado pela participação de todos, e tenhamos todos um bom trabalho. Obrigado. E dando continuidade para a apresentação do primeiro painel do Fórum de Planejamento Estratégico do Ministério Público do Estado do Tocantins, apresentando o Planejamento Estratégico Nacional, convidamos o assessor da Comissão Permanente do Planejamento Estratégico do CNMP, Roberto Itajaí Lopes. Alô, bom dia. Cumprimentando o doutor José Omar, doutor Marcos, doutora Maria Cotinha, trago os cumprimentos do conselheiro, doutor Sebastião Cacheta, e cumprimentando a estes e esta, trago também os cumprimentos a todos e todas, membros e servidores do Ministério Público do Estado do Tocantins. Meu objetivo aqui hoje é mostrando como nós construímos o planejamento estratégico nacional do Ministério Público para 2019 a 2029, mobilizá-los, motivá-los na construção do seu próprio planejamento estratégico. Eu ia passar um vídeo inicialmente, vou deixar mais para o final. Muito bem. Primeiro, como é que nós construímos esse planejamento estratégico? Tudo começou com um plano de projeto
que foi construído por um GT do planejamento, constituído por portaria para esse fim, e esse plano foi aprovado no plenário do Conselho do Ministério Público ainda em abril de 2018. Com esse aval, começamos o nosso trabalho. Inicialmente fizemos um diagnóstico nacional com a participação de quase 10 mil pessoas, entre cidadãos, membros, servidores do Ministério Público de todos os estados. A partir daí, construímos um mapa estratégico, estabelecemos ou construímos em conjunto programas e ações de indicadores estratégicos e um modelo de governança e de gestão, que vai nos próximos 10 anos acompanhar o desempenho desse planejamento estratégico. Bem, 3 princípios nortearam o nosso trabalho em todos os momentos. O primeiro, que o CNMP já encontrava-se capacitado para construir com seus próprios meios, com seus recursos humanos, esse planejamento estratégico. A exemplo do que é feito aqui na unidade, também não contratamos consultoria externa, entendendo que já tínhamos maturidade suficiente para isso, conhecimento, capacitação suficiente. E, é claro, com uma enorme economia de recursos. Para vocês terem uma ideia, né? Eu trouxe até um valor aqui, mas nós temos notícias de orçamentos superiores a R$1 milhão para a construção de R$2 milhões para a construção de um planejamento estratégico. Sendo que nós possuímos, né, o pessoal, a capacitação e, mais do que isso, a motivação. E, melhor do que ninguém, nós que conhecemos mais de Ministério Público do que qualquer consultoria externa. Então, a partir desse pressuposto e também imaginando que o Ministério Público brasileiro hoje encontra-se maduro o suficiente para participar desse processo democrático de construção do planejamento estratégico. Uma pergunta: alguns dos senhores ou das senhoras participaram dos encontros regionais que tivemos em todos os estados? Ok. Esses que estão aqui podem confirmar isso que eu falei, uma construção democrática. E isso nos dá o quê? Uma legitimidade quanto ao resultado. O resultado foi construído pelos próprios membros e servidores do Ministério Público. E, como pressuposto também, as unidades e ramos detêm uma autonomia, detêm a sua autonomia preservada pela Constituição, né, e que deve ser respeitada. De sorte que o planejamento estratégico ele tem um caráter direcionador, não vinculativo e de adesão voluntária. Tanto é que a unidade decidiu por não aderir a esse planejamento estratégico, preservando aí a sua autonomia. Ok? Utilizamos a metodologia do Balanced Scorecard, que é um balanceamento, né, de objetivos e de atingimento de objetivos, pontuados ou balanceados por pesos. E construímos esses objetivos nesses encontros regionais. Foram 7 encontros em várias regiões do Brasil. Os senhores e senhoras participaram, alguns, né? E final, um encontro só da área finalística, da área estruturante, lá em Brasília, ao final de 2018. Como nós começamos essa construção? Primeiro, o levantamento de dados, cenários. Nós temos um produto na CPE, que é os cenários. Fizemos ainda em 2018 um cenário de gêneros, ou seja, como o Ministério Público está compondo, né, as suas estruturas de poder a partir da visão dos gêneros. Pesquisas de imagem também do Ministério Público. O próprio Conselho já havia feito essa pesquisa para a construção do seu planejamento estratégico, não do Planejamento Estratégico Nacional, mas o do Conselho. Relatórios do TCU, relatórios da ONU em relação aos objetivos do milênio, objetivos de desenvolvimento sustentável. Também visita aos colegiados, né? A CPE visitou, e o GT de construção do PEN visitou o CNPG, visitou o CEDEMP, CONAMP, o Conselho Nacional de Corregedores, de Ouvidores, CENOMP, visitou a todos para coletar esses dados. Também fizemos diagnóstico com os principais stakeholders, conversamos com todos os conselheiros, conversamos com o presidente, fizemos entrevistas, estabelecemos questionários para saber quais seriam as prioridades. E fizemos, a partir dessas percepções, montamos um questionário que foi aplicado à sociedade, ficou disponível, se não me engano, de
maio a junho em 2018. Ampla divulgação, aqui no Estado também contamos com a assessoria da Secretaria de Comunicação aqui da unidade, para dar ampla divulgação, não só internamente, como também aos cidadãos, que foram convidados a responderem nesse diagnóstico o que esperam nas diversas áreas, diversos temas, o que esperam do Ministério Público como um todo. Foi um questionário eletrônico. Como eu disse e repito aqui, quase 10 mil pessoas aderiram e responderam a esse questionário, inclusive com respostas textuais. E ao final desse diagnóstico, é um questionário eletrônico, e eu faço um breve parênteses aqui, se os senhores apontarem os seus celulares ou leitores de QR Code para esse QR Code aqui, vão poder ter acesso a esse resultado. E isso foi uma das entregas que o GTPI fez. Esse diagnóstico, ele é um diagnóstico dinâmico, nós chamamos de um BI, né? É um Business Intelligence, é um relatório dinâmico. Se os senhores, as senhoras acessarem esse site aqui, esse tablô, podem fazer uma consulta, por exemplo, o que pensam sobre a área de meio ambiente os cidadãos no interior do estado do Tocantins, ou como se posicionam em relação às questões da família na capital, os membros ou servidores. Tudo isso é possível ser estratificado nesse questionário, que é uma das entregas do Planejamento Estratégico Nacional. Vencida essa fase, e buscando também outras fontes, como, por exemplo, esse relatório dos cenários de gêneros, também disponível para consulta, e outras fontes, o GT-PEN começou a elaborar como seriam as técnicas, como seriam as metodologias de construção desse planejamento estratégico. E aqui cabe ressaltar que, mais uma vez, tendo a sua equipe própria, a equipe do próprio Ministério Público, pessoas, membros, servidores, acostumados ao dia a dia, ao trabalho do Ministério Público, várias metodologias e técnicas foram totalmente adaptadas para o ambiente do Ministério Público. Técnicas e métodos como Design Sprint, Design Think, o Model Canvas, Marshmallow Challenge e Dragon Dreams, algumas das metodologias que nós aplicamos nessa construção, e quem participou dos encontros regionais pôde presenciar a concretização das mesmas. Todas elas, insisto, adaptadas para o ambiente do Ministério Público brasileiro. Posteriormente, esse modelo foi testado lá no Conselho, com os membros auxiliares do próprio Conselho, no que nós chamamos do encontro piloto. Dado certo, aprovado, validado, nós seguimos para os encontros regionais, dos quais alguns aqui participaram. A partir desses encontros regionais, parecido com o que os senhores e as senhoras vão fazer aqui nesses dias, né? Os membros e servidores do Ministério Público Nacional sugeriram, ou a partir daquelas pesquisas, a partir de todos esses desenvolvimentos, sugeriram programas e ações importantes, segundo a ótica do diagnóstico, para a consecução, o atingimento dos objetivos do Ministério Público. A partir dessas contribuições dos encontros, é que foram construídos os objetivos do planejamento estratégico, que optamos por dividi-los em três perspectivas, inicialmente três perspectivas, quais sejam resultados para a sociedade, processos integradores e aprendizado e crescimento. Se os senhores puderem verificar, isso está disponível também no site, objetivos como, por exemplo, aperfeiçoar a atividade investigativa e de inteligência do Ministério Público, foram construídos a partir das percepções dos membros do Ministério Público coletadas nos encontros regionais. Então, nós temos um mapa enxuto, um mapa cujos objetivos são transversais e se aplicam a todas as áreas temáticas do Ministério Público, todas as áreas de atuação do Ministério Público, e objetivos também que pretendem ser perenes, ou seja, que se continuam ao longo do tempo.
parte intermediária, alguns processos que ajudam a integrar a área finalística com a área meio do Ministério Público, como, por exemplo, disseminar práticas de governança de gestão em todos os níveis, orientadas para resultados, como os senhores estão construindo aqui hoje, e zelar pela sustentabilidade em toda forma de atuação. Em resumo, após realizado esses 7 encontros regionais, o que chamamos de encontros regionais, e que atenderam a todas as unidades da federação, todas as unidades e ramos do Ministério Público, nós construímos coletivamente 359 objetivos ou programas para a atuação do Ministério Público, nesses encontros, com redação e conteúdos. Alguns tinham redação parecida, fizemos uma aproximação. Ao final, a partir desses programas, foi construído o texto de cada um dos 13 objetivos transversais, tanto finalístico como objetivos estruturantes, e esses programas foram priorizados no encontro nacional em 13 de fevereiro. Desses 359 objetivos, nós, usando ferramentas como o Mentimeter, que eu acho que vocês vão usar aqui também, muito boa, e ferramentas de votação eletrônica, priorizamos desses 359, alguns programas para o primeiro triênio do nosso planejamento estratégico. Esse encontro nacional foi lá em Brasília. Nós convidamos também, da mesma forma, representantes de todos os colegiados do Ministério Público Brasileiro, representantes de todas as unidades e ramos do Ministério Público Brasileiro. Enchemos um auditório como esse de pessoas comprometidas em construir esse planejamento estratégico nacional. E a partir daí, dos 341, nós priorizamos 33. Quando falo nós, não o Conselho, nós, o Ministério Público Brasileiro, priorizamos 33 objetivos ou programas iniciais para esse primeiro triênio de vigência do Planejamento Estratégico Nacional. As ferramentas Mentimeter e Lime Survey foram usados, como vocês vão poder ver aqui também, não querendo dar spoiler, né, Marcos? Mas é muito interessante, é uma ferramenta de eleições online muito boa. Bem, a partir daí, construído esse objetivo, vem o desafio. Como medir esse desempenho? Eu sei que é um desafio para vocês aqui também, posterior à construção desses objetivos, é como medir se estamos chegando, atingindo aqueles objetivos, se estamos no caminho certo, o caminho que foi estabelecido por nós mesmos. E daí, decidimos por ter 2 tipos de medição. Primeiro, indicadores de contribuição, que definimos como, basicamente, a adesão dos ramos e unidades do Ministério Público Brasileiro a esses programas e ações propostas pelos próprios membros das unidades e ramos do Ministério Público. Esse vai ser o principal indicador. Começamos a medição em 2021, com base nos dados, começaremos, né, com base nos dados de 2020, e a cada triênio fazemos uma reavaliação de caminhos. Outros indicadores que nós chamamos de direcionadores, porque apesar de refletirem o trabalho do Ministério Público em atendimento às necessidades da sociedade, eles não conseguem ter uma relação exata entre o esforço dos membros do Ministério Público com esse resultado, mas são resultados que impactam na sociedade, como, por exemplo, alguns indicadores de ensino básico, alguns indicadores de segurança pública, que serão direcionadores, o que nós chamamos dos drivers, e que estarão aí nos ajudando a pontuar, a nos situar, né, no nosso desempenho em relação ao atendimento dos anseios da sociedade. Estabelecemos também um modelo de governança, de gestão e governança, bem simples e fluido, que divide em três níveis. Um nível estratégico, no plenário do CNMP, que é o órgão pelos regimentos, né, o órgão que pode atuar em relação ao planejamento estratégico do Ministério Público. Num nível tático, em reuniões de acompanhamento do próprio Conselho, e no nível operacional, nas próprias unidades e ramos do Ministério Público.
Como nesse modelo de governança e gestão prevê também revisões periódicas. E aí uma inovação. Eu acho que, não sei se aqui também foi assim, no primeiro planejamento estratégico que nós fizemos, foi calculado ou previsto um espaço temporal de 5 anos, que acabou por ser renovado por mais 5 anos o mesmo planejamento. Então, aqui decidimos fazer logo 10 anos, né? E a gente vai revendo a cada 3 anos, se necessário, alguma adaptação. Então, está previsto a cada 3 anos uma revisão desse planejamento. E como nós temos lá um estoque, um banco de 340 programas, bons programas, construídos pelos membros do Ministério Público, a cada 3 anos nós podemos manter ou acrescentar ou retirar ou atualizar esses programas. Eles estão lá, é um banco, um repositório, inclusive estão à disposição dos senhores e das senhoras. Aproveito aqui o espaço para fazer esse convite. Todos esses programas e ações construídos nos 7 encontros regionais, eles estão à disposição nesses bancos de dados eletrônicos, nesses BI. E os senhores podem usá-los, são de uso domínio público, podem usá-los na construção também do planejamento estratégico aqui da unidade, estão à disposição. Inclusive, faço o convite. E é justamente isso, um resumo desse trabalho que nós fizemos nas regiões, nos estados, com a participação maciça de membros e servidores. Tivemos realmente um comprometimento, né, das lideranças, dos procuradores gerais dos estados, e na construção sempre buscando isso, uma construção coletiva, uma construção democrática, inclusive no estabelecimento dos valores e da visão do Ministério do Planejamento Estratégico Nacional. Isso foi feito uma construção coletiva, a partir de todas as visões coletadas em todos os encontros regionais. Escolhemos o nível decisório, foram os representantes da administração superior na reunião do Fórum Nacional de Gestão, que fizeram a redação final dessa visão, que passa a ser a visão do Planejamento Estratégico Nacional do Ministério Público. Mas percebam que isso é importante ressaltar, e eu imagino que aqui vai ser da mesma forma, nenhuma das contribuições de todos os membros e servidores ao longo de todo o ano de 2018 foi descartada. Todas estão devidamente catalogadas e acessíveis nesses bancos de dados, acessíveis a todos. Ou seja, se o senhor ou a senhora participou de algum desses encontros regionais, a sua contribuição está lá, está registrada lá. Isso é importante e a qualquer momento pode ser utilizado. Essa é uma ficha de detalhamento de indicadores, como eu já havia comentado, são indicadores bem simples e que medem inicialmente só a adesão a esses programas e ações. Está disponível também com o código QR Code o relatório final, onde descreve tudo isso que eu resumi aqui para os senhores, esse relatório final que foi aprovado também no plenário do Conselho Nacional do Ministério Público agora, nesse ano de 2019, no início do ano. Temos também o hot site do Planejamento Estratégico, onde tem o projeto, o diagnóstico, os encontros regionais, inclusive com fotos, a campanha de publicidade, divulgação e o Fale Conosco. Eu gostaria de reforçar o convite já feito pelo Procurador-Geral para que os senhores e as senhoras se empenhem, se comprometam na construção desses programas, dessas ações, desses objetivos estratégicos que vão ser construídos nos próximos 3 dias. E citando Dale Carnegie, ele diz o seguinte, que pessoas somente se comprometem com os projetos quando elas ajudam a construí-los. Esse foi o mote do Construção do Planejamento Estratégico Nacional e acredito que também é o objetivo dos senhores e da senhora nesses próximos 3 dias. Eu vou exibir um breve vídeo, uns 3 minutos e meio, que mostra cenas de como foi essa construção ao longo do ano de 2018 e 2019 desse Planejamento Estratégico Nacional.
E para fazer a apresentação da metodologia para o desenvolvimento dos momentos de trabalho aos participantes do evento, convidamos o chefe do Departamento de Planejamento do MP, Marcos Conceição da Silva. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. É uma grande satisfação estar presente nesse fórum, que com muitas dificuldades, mas com todo o empenho dos nossos colegas, tem sido um sucesso. Cumprimento aos presentes, na pessoa do excelentíssimo doutor Dr. Elmar, nosso procurador-geral, os nossos colegas servidores, na pessoa do nosso diretor-geral, Williton Borges. Bem, o propósito da minha apresentação é esclarecer alguns conceitos que serão utilizados, né, pelos senhores durante as oficinas de trabalho que serão desenvolvidas, tá, durante o fórum. Eu gostaria de começar fazendo uma breve contextualização do nosso planejamento no Ministério Público Tocantins. Tá? Eu vou falar também sobre o nosso projeto do Planejamento Estratégico 2020-2029, a formulação estratégica, a primeira fase desse projeto, que foi concluída pelo Colégio de Procuradores, os conceitos, né, propriamente ditos, de diagnóstico, de iniciativas, objetivos, metas e indicadores. E vou falar um pouco também sobre a metodologia que orientou todo esse trabalho, que é o BSC, Balance Scorecard. Bem, vamos começar falando sobre um breve histórico da evolução do planejamento no Ministério Público Tocantins. Né? É importante destacar que a instituição faz planejamento já desde a Constituição de 88, e nosso primeiro grande destaque foi a metodologia, em 1998, lançada pelo governo federal, que tornou o PPA o principal instrumento de planejamento governamental de médio prazo nas instituições públicas. Contudo, o PPA ele tem um enfoque, apesar de o propósito é estabelecer indicadores e objetivos e diretrizes, ele tem um enfoque na gestão das despesas, tá? Um alcance limitado para, vamos dizer assim, o universo que é uma instituição pública, uma organização pública. Posteriormente, nós tivemos o GES-Pública, em 2008, que foi um grande despertar da organização para os problemas relacionados ao sistema de gestão, né, da organização, as práticas de gestão que são adotadas aqui. Em 2008 nós fomos instituição adesa e âncora do GES-Pública no estado do Tocantins e estimulamos o amadurecimento das organizações governamentais. Entretanto, o GES-Pública ele teve um alcance limitado dentro do Ministério Público Tocantins. Ele ficou restrito à área meio. Então, o alcance das discussões dos fundamentos do modelo de excelência que o GES-Pública preconizava não foram tão satisfatórios. Em 2009 foi lançado o primeiro planejamento estratégico da instituição, com foco na visão sistêmica e no estabelecimento de algumas métricas para a mensuração do desempenho da organização como um todo. Em 2013 foi feita uma primeira revisão desse planejamento estratégico e chegou-se à conclusão que havia necessidade de instituir uma comissão para fazer a governança desses objetivos que foram traçados no plano. E aí foi criada a Comissão Permanente de Gestão da Estratégia, tá? Lá em 2013, quando criada na sua presidência do Dr. Célio Rocha, e que se propôs, né, a acompanhar da melhor forma possível e estimular o desenvolvimento do planejamento estratégico, disseminando ele para toda a organização. Em 2016, a instituição criou o seu escritório de projetos, que estimulou o amadurecimento da gestão de projetos na organização. Contudo, devido ao nível de aprendizado que a instituição possuía, o alcance do escritório de projeto ainda acabou sendo muito restrito às atividades meio, o qual a gente espera que, nesse próximo ciclo, que a gente possa estimular ainda mais a elaboração de projetos e utilizar a equipe do escritório no desenvolvimento dos projetos da atividade fim. E, por último, o grande outro marco na evolução do planejamento foi a autoavaliação assistida, com o apoio da Fundação Nacional da Qualidade, que permitiu nos dar um salto do modelo que foi preconizado pelo GES-Pública para um novo modelo de excelência em gestão que a instituição abraçou, né, com seus princípios muito mais ligados, como o Dr. Marco Antônio colocou, aos princípios da iniciativa privada, com questões de excelência, de eficácia e de sobrevivência.
E em 2019, nós lançamos o nosso projeto de planejamento estratégico 2020-2029. Esse projeto ele está concebido em 5 grandes fases. Ele começou a ser executado em 2018, em setembro, através da aprovação do projeto junto à CPGE e pelo Procurador-Geral de Justiça, e a previsão dele até dezembro de 2029. Tá? A primeira etapa do projeto é a que a gente chama de formulação estratégica. Tá? É a concepção de uma ideia geral, como o Dr. Marco Antônio colocou, que possa orientar todo o desdobramento, né, todas as ações, todos os integrantes no decorrer do planejamento, e decorrer das suas atividades e projetos. Essa formulação estratégica, a gente vai apresentar os resultados agora há pouco, foi estabelecido pelo Colégio de Procuradores. A segunda etapa é a tradução da hipótese estratégica, dessa estratégia que foi formulada, em termos operacionais. Tá? Pela metodologia, que eu vou explicar um pouco mais à frente, é necessário, para que o planejamento aconteça, que todos compreendam corretamente quais são os objetivos que estão sendo perseguidos pela instituição. E essa tradução da hipótese estratégica em termos operacionais, esse fórum está dentro dessa etapa, e que nós pretendemos realizar também uma etapa com os servidores para que haja uma descrição correta de toda essa estratégia em termos operacionais. Em seguida, no primeiro trimestre de 2020, pretendemos realizar um levantamento das expectativas das partes interessadas, né, dando uma orientação para a instituição para fora, né, para quais os objetivos, o que a sociedade espera do Ministério Público, as partes interessadas do sistema de administração de justiça, para que possamos calibrar essa estratégia que foi formulada e os objetivos que foram operacionalizados. Por fim, a gente espera retornar ao Colégio de Procuradores para concluir o processo de construção dessa estratégia no segundo trimestre de 2020. E durante todo esse período, nós vamos estar na fase de execução, de controle e de aprendizado, principalmente. Tá? Bem, na primeira fase, os procuradores eles se debruçaram e foram solicitados que eles elaborassem os grandes direcionadores desse plano, que é o que a gente chama de elementos direcionadores da estratégia do planejamento 2020-2029. O primeiro grande elemento, 2029, o primeiro grande elemento foi a missão organizacional. Qual é o propósito, qual é a razão de existir do Ministério Público do Tocantins? E aí restou definida que a missão seria defender com qualidade e eficiência os direitos fundamentais, a democracia, os direitos fundamentais, a democracia, a ordem jurídica e os interesses da sociedade. Esse é o grande objetivo do Ministério Público do Tocantins para os próximos 10 anos, conforme a formulação do colégio. Essa missão ela é desdobrada ou operacionalizada cotidianamente numa ferramenta que nós chamamos na área de administração de cadeia de valor. A cadeia de valor ela é uma representação gráfica do sistema de gestão do Ministério Público do Tocantins. Se a gente imaginar o Ministério Público como sendo um grande recebedor de insumos, que faz um processamento com suas atividades e produz um conjunto de saídas. A ideia da cadeia de valor é mostrar as relações, né, dessas entradas com o seu processamento em um conjunto de atividades, que aqui nós representamos só de forma macro, e um conjunto de saídas, né, e os seus beneficiários. A missão da instituição é operacionalizada através da sua cadeia de valor. O terceiro elemento do direcionamento da estratégia da instituição foi a visão de futuro. Foi questionado aos membros do colégio qual é a visão que se tem para a instituição nos próximos 10 anos, ou o que a instituição espera se tornar durante esse período, no final desse período de 10 anos. E aí restou definida, como visão de futuro, ser uma instituição acessível, resolutiva, guardiã dos valores da justiça social, priorizando o combate à criminalidade e à corrupção. Então, essa vai ser a ideia maior que vai orientar todo o nosso planejamento que vamos desenvolver nessa etapa de tradução da estratégia em termos operacionais. Essa visão de futuro, ela só pode ser alcançada de forma correta
se tivermos, segundo a metodologia, o que se chama de uma estratégia, tá? Que é uma ideia que é original, que ela é consistente e coerente e que permite, no decorrer do tempo, elaborar um conjunto de objetivos e identificar pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades para todos os elementos da organização. A estratégia vai dizer como conquistar e preservar, né, essa visão de futuro que foi traçada em termos, no caso da instituição, conforme as discussões durante a elaboração, em 3 grandes temas, tá, que resume, vamos dizer, que abarca tudo que o Ministério Público, de alguma forma, faz. Primeiro, a estratégia Dominus Litis Criminalis, a atuação, né, de iniciativa na área criminal. Foi formulada uma estratégia para esse braço, vamos dizer assim, da instituição. O Dominus Litis Civilis, titular da ação civil, também de iniciativa. Aqui também o Colégio de Procuradores se debruçou com uma ideia que tem que orientar essa atuação. E a atuação custos iuris, né, ou custos legis também, como alguns ainda chamam, que diz respeito a como a instituição pretende transformar a sua atuação nesse outro grande braço. Essas 3 grandes temas, vamos assim dizer, elas agregam tudo que a instituição entrega de resultado finalístico para a sociedade. E a estratégia ela tem que se debruçar sobre esses grandes temas. E durante o fórum, cada um dos dias será trabalhado pelos senhores um desses temas. No primeiro dia, o criminal, amanhã o civil e depois de amanhã o custos iuris. Qual foi a ideia que norteou o direcionamento dessa proposta de metodologia dessa primeira fase, né? Utilizando, né, valendo-se da legitimidade e da liderança do Colégio de Procuradores, o Procurador-Geral, o Dr. Omar, autorizou que nós questionássemos sobre qual é o espaço de eventos, né, qual é o direcionador da instituição, através de uma declaração de uma missão para o Ministério Público do Tocantins. Essa missão, nós solicitamos que os procuradores nos dissessem como ela se operacionaliza no cotidiano, através da sua cadeia de valor, para ficar mais claro como é o dia a dia, a rotina da organização. Essa missão, ela é rotineira, tá? E ela está sempre relacionada ao nosso presente, ao que devemos estar fazendo no nosso hoje e nas nossas rotinas. Em seguida, o Colégio de Procuradores expôs uma declaração que estabelecesse uma visão de futuro, como um conjunto, vamos dizer assim, de uma ideia para o futuro, né? Que é incerto e que só pode ser alcançada com inovações, que são os nossos projetos. Essas inovações, elas não podem ser ao acaso, elas precisam estar direcionadas por uma estratégia, que são aqueles 3 grandes temas que vão ser apresentados durante os 3 dias. E essa estratégia, ela permite alcançar essa visão de futuro. Bem, passemos agora para explicar mesmo como vai ser a dinâmica de funcionamento dos nossos 3 dias de trabalho, né? Cada dia, ele vai contar com uma apresentação de um vídeo institucional que vai trazer mais detalhes sobre a estratégia que vai ser trabalhada no dia, tá? Em seguida, os senhores vão se deslocar para salas de trabalho, onde acontecerão 2 oficinas de trabalho. A primeira, a elaboração de um diagnóstico na percepção do grupo sobre a situação atual do Ministério Público para o alcance da estratégia e a visão de futuro. E um segundo momento, com base nesse diagnóstico, os senhores irão propor soluções para a hipótese estratégica. Como essa metodologia que foi adotada, que é o BSC, como o senhor Roberto Itajaí colocou, ela pressupõe que um conjunto de objetivos interrelacionados são suficientes para alcançar uma estratégia e, consequentemente, uma visão de futuro. Por fim, em terceiro momento, em todos os dias, os senhores irão fazer a apresentação dos trabalhos que foram realizados durante as oficinas, a fim de convencer os seus pares em relação a qual a melhor solução estratégica para aquele tema.
Então, na parte da tarde, a gente vai organizar, mas os senhores vão conduzir uma plenária para apresentação e seleção das 3 melhores propostas dos grupos. Tá? Só para ressaltar, e eu acredito que eu vou falar novamente, esse trabalho de oficina ele precisa ser moderado com a eleição de um dos senhores para ser o moderador do grupo. Tá? Então, é importante, vai ser o primeiro trabalho que os senhores vão fazer durante as oficinas. Bem, e durante a oficina de trabalho, aqui a gente vai entrar realmente nos conceitos. Né? A primeira oficina vai ser uma oficina para elaboração de um diagnóstico sobre a realidade do Ministério Público. E aí eu quero apresentar rapidamente, sem esgotar o assunto, que esse diagnóstico ele tem que partir, na metodologia, os conceitos eles passam pelas seguintes fases. Tá? Dado um objeto de estudo qualquer, que pode ser uma situação, uma circunstância, uma ideia, um plano, um projeto, qualquer objeto que seja de interesse de estudo, inclusive pode ser vocês podem aplicar essa metodologia nos inquéritos ou nas notícias de fato, nas investigações. Um objeto de estudo qualquer, ele possui um campo delimitado que a gente chama de ambiente interno, que são o espaço de eventos que são controláveis pelo interessado em um objeto de estudo. Tá? Esse espaço de evento é chamado de ambiente interno do objeto. E existe um espaço externo de eventos que não são controláveis pelo interessado no objeto de estudo, que nós chamamos de ambiente externo ao objeto. Os fatores, fenômenos, circunstâncias que estão fora do controle do interessado no objeto de estudo e que podem prejudicar, né, ou que podem comprometer o alcance de objetivos para esse objeto, ele é chamado de uma ameaça nessa análise SWOT. Tá? O T aqui é de threats, que significa no inglês ameaça, já que essa metodologia é uma metodologia desenvolvida pelos americanos. O espaço de eventos que contribui para o alcance dos objetivos para um objeto de interesse, ele é chamado de oportunidades. É aquilo que pode ser aproveitado externamente para o alcance de algum objeto, para o alcance dos objetivos desse objeto de estudo. No âmbito interno, nós chamamos de força, de fraquezas, tudo que está dentro desse objeto, que é controlável pelo interessado, mas que de alguma forma não oferece resistências às ameaças e compromete o aproveitamento das oportunidades. Isso é chamado de fraqueza, weakness. E, por fim, aquilo que pode ser aproveitado internamente e que é controlável é chamado de um ponto forte dentro desse ambiente interno e que pode ser utilizado para aproveitar as oportunidades e oferecer resistências às ameaças. A lógica da análise SWOT, ela envolve simplesmente esses 5 grandes conceitos. E aí, durante o evento, na primeira oficina, os senhores vão realizar uma análise SWOT, que é uma listagem desses elementos, que eu acabei de citar, em ordem de forma tal que permita a análise, né, e a construção de objetivos para o segundo momento. Eu trouxe aqui um pequeno exemplo, porque essa metodologia ela pode ser aplicada em várias situações. Tá? Eu trouxe um exemplo que é de uma família, que tem uma família, como qualquer outra família, que tem como objetivo uma visão de futuro de promover maior qualidade de vida de seus integrantes. Ela adota como uma das suas estratégias para o alcance dessa visão de futuro de qualidade de vida, melhoria das condições habitacionais da sua família. E propõe um objeto que eles querem submeter a uma análise SWOT, através de uma reunião familiar, uma negociação para a aquisição de um novo imóvel residencial, já que a estratégia é a melhoria das condições habitacionais, que vai melhorar a qualidade de vida dessa família. Os membros, eles relacionaram, né, listaram um conjunto de pontos fortes, pontos fracos, fraquezas e forças, as oportunidades e ameaças. Só que, nesse caso, aproveitando para introduzir um próximo conceito, eles fizeram de acordo com um conjunto de perspectivas, de 2 grandes perspectivas, que são recortes da realidade familiar, que são interessantes, que podem auxiliar a formulação da análise e a formulação dos objetivos. Eles escolheram 2 recortes para
realizar essa análise? Primeiro, os hábitos domésticos, que dizem respeito ao espaço de eventos relacionados ao lazer, ao cotidiano dos relacionamentos entre os integrantes dessa família. E um segundo recorte, o patrimônio familiar, que diz respeito aos bens, móveis, às rendas, enfim, tudo relacionado à economia do lar. Os membros propuseram os seguintes ameaças para a realização, para esse objeto de análise, para esse objeto, que é a negociação desse imóvel. A existência de vizinhos barulhentos, o vendedor pouco flexível a negociar o preço e a crise econômica que pode reduzir o salário do comprador. Vejam que todos esses fatores, eles não estão no espaço de evento de controle da família e que, portanto, podem prejudicar o objeto, o estabelecimento de objeto, que é a negociação da aquisição desse imóvel. Como oportunidades, a família relacionou a existência de crianças na vizinhança, já que eles têm filhos, a taxa de desconto da corretagem dos vendedores de imóveis, os juros baixos por financiamento habitacional, que a economia está proporcionando, e a tendência de baixa dos preços de imóveis com características semelhantes. Todos esses fatores, esses fenômenos, eles não estão sob o controle, né, da família e, portanto, podem ser relacionados como as oportunidades para a obtenção, para a análise desse objeto, que é a negociação da aquisição do imóvel. Os pontos fracos e pontos fortes, a família resolveu fazer em relação ao imóvel em si e as condições da família. Vejam que a alocação também desses elementos, eles podem ser feitos de acordo com a perspectiva, o recorte da realidade. Vizinhos barulhentos não afeta o patrimônio, afeta os hábitos domésticos, sono, a rotina. A existência de crianças também não afeta o patrimônio familiar, ele afeta os hábitos domésticos desses familiares. Os pontos fracos, né, que foram relacionados ao imóvel, eles colocaram o imóvel com pouca luminosidade, o valor total do imóvel é alto, a má conservação do imóvel e o projeto arquitetônico defasado. Todos são variáveis de controle, né, são variáveis internas ao objeto de análise. E, por fim, os pontos fortes que foram relacionados é a localização privilegiada do imóvel, o preço por metro quadrado é atraente e o material de construção utilizado foi de qualidade. Veja que essa análise foi uma análise simples, aplicada a um objeto, que não tem nada a ver com o nosso trabalho, né, mas que pode ser perfeitamente adequada a qualquer situação. No caso dos senhores, né, infelizmente, o trabalho do Ministério Público é muito mais complexo na atuação criminal do que simplesmente negociar o preço de um imóvel. Mas o exemplo pode servir, né, de ajuda para esclarecimentos. Durante a primeira parte da oficina de trabalho, os senhores vão utilizar um quadro que vai estar fixado nas paredes, chamado quadro de análise SWOT, né, onde nas colunas estão expostos aqueles 4 elementos, né, que eu falei, os 5 elementos, o ambiente e as ameaças, oportunidades, pontos fracos e pontos fortes. E nas linhas estão as perspectivas ou os recortes do Ministério Público que entendemos como sendo os mais relevantes para a realização de uma análise correta. Tá? A atuação ministerial, execução, ou seja, relacionar a análise SWOT em relação à atuação finalística da instituição, que os senhores e os senhores procuradores realizam no cotidiano. Aqui os senhores poderão relacionar quantas os senhores conseguirem identificar, tá? De ameaças, de oportunidade, pontos fortes, pontos fracos. O recorte do apoio e gestão, né, que diz respeito a tudo relacionado à área meio e à alta administração, a administração superior da instituição, que possam ser apontados como esses fatores. E, por último, o recorte, a cultura organizacional, que os senhores só precisarão fazer uma análise do ambiente interno, já que, durante a elaboração, nós chegamos à conclusão que pode ser que a cultura não sofra influência do ambiente externo. E aí, o desafio, no caso da cultura organizacional, diz respeito à mentalidade, à ideologia, à ética, à moral de todos os seus integrantes e as relações que se estabelecem entre cada um de nós. Essa vai ser a primeira parte da oficina de trabalho, que é a análise SWOT. A segunda parte é traçar objetivos, indicadores, metas e iniciativas estratégicas para o diagnóstico que foi elaborado para a estratégia do dia.
que é o que a gente chamou de análise teto, tá? É a segunda oficina de trabalho. O primeiro grande ponto dessa segunda parte é o estabelecimento de objetivos, ou seja, um fim que se deseja alcançar, né, para a instituição. Esse fim que se deseja alcançar, ele precisa ser descrito de uma forma tal que aproveite ao máximo as oportunidades que foram elaboradas na análise SWOT, né, que minimize as ameaças do ambiente externo, que potencialize, que se apoie nos pontos fortes da organização e que explore da melhor forma possível a fim de reduzir os impactos, né, dos pontos fracos da organização. E eu sugiro que, para fins de análise, que para cada ameaça seja visualizada uma oportunidade e para cada ponto forte, um ponto fraco, um ponto forte também. Tá? Esse é um grande desafio. Então, os objetivos, né, essa ideia que se deseja alcançar, ela precisa ser descrita considerando a análise SWOT que foi realizada na primeira fase. Esses objetivos, é desejável que eles sejam mensuráveis, né? Então, os senhores, quando elaborarem essa descrição, devem ter a preocupação de como vamos medir o alcance ou o sucesso desse objetivo. Embora é necessário a descrição de um indicador, os senhores não precisam se preocupar com o rigor acadêmico desse trabalho, já que a gente conhece um pouco da dificuldade de trabalhar com alguns números. Então, a equipe do Departamento de Planejamento poderá se debruçar posteriormente sobre esses indicadores, aperfeiçoando-os. Tá? Mas esses objetivos, eles precisam estar interrelacionados, tá, com a relação de causa e efeito, como eu vou dar o exemplo daqui a pouco. E precisa estar organizado pelas perspectivas ou recortes organizacionais para a instituição. E, claro, né, não adianta traçar objetivos que sejam baseados na análise SWOT, que sejam alcançáveis, sejam mensuráveis, se eles não forem alcançáveis. Então, os senhores também vão propor iniciativas, né, ideias inovadoras, que posteriormente utilizaremos o escritório de projetos e a própria gestão para o desenvolvimento de projetos. Então, ideias, né, iniciativas estratégicas que permitam o alcance dos objetivos, que, orientados pela estratégia, alcancem a visão de futuro que foi estabelecida. E aí a gente vai dar um exemplo aqui de como que se formula esses objetivos. Baseando-se ainda no exemplo anterior, sobre uma família que deseja maior qualidade de vida e melhores condições habitacionais, eles decidiram pela aquisição do imóvel em 120 dias, com base na análise SWOT. E aí eles propuseram, olha, vamos realizar agora, vamos estabelecer o conjunto de objetivos, indicadores, metas e iniciativas estratégicas para que consigamos adquirir e mudar para esse imóvel em até 120 dias. Eles organizaram as suas ideias, ainda naquelas duas perspectivas, de hábitos domésticos e patrimônio familiar. Nas colunas, eles estabeleceram os objetivos e as suas iniciativas. Primeiro, nos hábitos domésticos, eles propuseram como objetivos adotar opções de lazer familiar mais econômicas, já que eles vão ter agora uma nova parcela, um novo valor para desembolsar mensalmente. E, como indicador, eles colocaram um percentual de gastos familiares com lazer. E a meta é que eles reduzam esse percentual de gastos familiares com lazer a 10%. Veja que a gente tem um conceito de indicador aqui, de meta e de um objetivo associado a esse propósito, a essa estratégia. E aí, como iniciativa, eles disseram, olha, vamos criar uma planilha de controle de despesas mensais, para que possamos mensurar o alcance dessa meta de 10%. Em seguida, eles colocaram como objetivo capacitar os membros familiares em reparos domésticos, a fim de evitar as despesas que possam surgir com manutenção do imóvel. E aí eles colocaram como indicador percentual de membros com curso de reparos domésticos e com uma meta, pelo menos 50% dos membros da família com esse curso, né? E aí a iniciativa estratégica é matricular os membros da família em curso de reparos, né? Eles também colocaram como objetivo pesquisar taxas menores de juros e, por fim, levantar os recursos para a entrada e reforma do imóvel, com um indicador percentual de recursos necessários e uma meta de 130%. E, nesse caso, eles propuseram duas iniciativas.
Primeiro, solicitar empréstimo aos familiares, e o segundo, colocar bens de valor à venda. Vejam que esse simples exemplo, ele mostra como estabelecer objetivos para uma situação hipotética, no caso bem cotidiana, que é a aquisição de imóvel para uma família. Infelizmente, no caso do Ministério Público, os senhores vão se deparar com uma realidade bem mais complexa. E, para cada dia, baseado no diagnóstico da oficina anterior, os senhores precisarão desenvolver objetivos para a perspectiva da cultura organizacional, da atuação de apoio e gestão, que já falamos da área meio e da administração superior, a própria atuação ministerial como órgão de execução, aqui dividida em Procuradoria-Geral, primeira instância e segunda instância, a área de apoio e gestão, as rotinas administrativas e as rotinas da administração superior, a cultura organizacional em termos de objetivo para a mentalidade dos integrantes e em termos de clima organizacional, e, por fim, uma perspectiva a mais, que é a contribuição do MP para o Estado do Tocantins, usando a ideia que, como o senhor Itajaí apresentou, em relação à direcionalidade, já que o produto do MP contribui, de alguma forma, para a melhoria de vários objetivos que foram traçados para o Estado do Tocantins. E também uma coluna para serem colocadas ideias, as sugestões de iniciativas. Tanto a proposição de objetivos quanto iniciativas, no material que os senhores receberam, ele consta um rol de objetivos do Planejamento Estratégico Nacional, que poderão ser utilizados, e um conjunto de iniciativas e sugestões, tanto da autoavaliação assistida da Fundação Nacional da Qualidade, dos projetos que estão atualmente em andamento pelo Escritório de Projetos, da atividade fim, e outras ideias que os senhores entenderem como necessárias. Aqui, a criatividade, né, e o empenho dos senhores é que vai dizer até onde que vai esse quadro. O ideal é que os objetivos, é que a estratégia caiba na mão, como a nossa consultora Ivana Mara colocou na nossa autoavaliação assistida. Então, os objetivos, eles precisam ser, no mínimo, 7, porque, nesse caso, não transmitiria corretamente a ideia, e, no máximo, 13. Tá? Porque aí já ultrapassaria e não seria tão detalhado para um plano de longo prazo. O ideal é 10 objetivos para cada uma das estratégias do dia. Bem, e por que tudo isso tem que ser feito dessa forma? Porque a metodologia que foi adotada pela instituição, que é o Balance Scorecard, ele pressupõe que toda organização que é orientada pela estratégia, ela tem 5 grandes princípios. Elas partem de uma ideia geral, né, bem abstrata, mas que ela é suficientemente poderosa, que permita mobilizar a liderança dessa organização, tá, para apoiar a mudança, que foi o que o Colégio de Procuradores fez, né, durante as primeiras 2 fases de entrevistas de workshop. Em seguida, essa estratégia ela tem que ser traduzida em termos operacionais, ela tem que ser comunicada, e essa comunicação ela se dá através do mapa estratégico, que é preenchido com os objetivos que os senhores elaborarem nesses 3 dias de evento. Em seguida, é preciso que, com essa estratégia operacionalizada, que nós devemos, de alguma forma, promover o alinhamento das estruturas organizacionais. Tá? Será que os nossos processos, eles atendem corretamente a essa nova estratégia que foi formulada? Será que as estruturas organizacionais, o organograma, ele está colocado de forma correta? A distribuição de recursos humanos, enfim, todas essas questões elas precisam ser realinhadas à luz dessa nova estratégia. Quarto grande princípio das organizações que se orientam pela estratégia é que a estratégia tem que se transformar na tarefa de todos. Como bem colocou o Dr. Marco Antônio, a ideia é que todos tenham o seu próprio planejamento estratégico e se perguntem todos os dias, o que eu estou fazendo para contribuir com a estratégia do Ministério Público? E, por fim, esse trabalho ele tem que ser contínuo, né? Como o Dr. Roberto Itajaí colocou, periodicamente nós precisamos nos reunir, avaliar se os objetivos estão sendo alcançados, se os indicadores estão corretos e se as estratégias, se as iniciativas estratégicas, elas são suficientes para o alcance da visão de futuro. E tudo isso é monitorado através de um quadro de indicadores que a gente chama de Balance Scorecard.
que é simplesmente um quadro com sinalizações verde, vermelha e amarela, que nos vai dizer, a CPGE, qual o alcance dos objetivos e do mapa em relação à estratégia que foi colocada. E por que usar o BSC? Primeiro, porque ele permite uma visão geral da instituição e seus objetivos. Segundo, porque melhora a comunicação interna e externa, além do marketing organizacional, senso de pertencimento, né? E possibilita uma atuação integrada e fortalece o conhecimento institucional, já que a discussão de objetivos vai permitir um alinhamento tanto de todas essas 3 grandes áreas do sistema produtivo do Ministério Público. E, por fim, não menos e mais importante, né, que eu diria, o BSC ele cumpre a Resolução 147 de 2016 do CNMP, que diz que é o método que tem que ser utilizado pelas organizações, pelo Ministério Público. Tá? Bem, essas eram as informações que eu tinha a repassar aos senhores. Meus colegas, valorosos colegas da área meio, eles vão se colocar como colaboradores, facilitadores da metodologia, para esclarecer eventuais dúvidas que surgirem durante as oficinas e também prestar apoio material de acordo com a necessidade. Um excelente evento a todos e obrigado pela atenção.